desde muito cedo. Somos adestrados. Nervosismo, distração e falta de conhecimento são inimigos do sucesso. Afirma-se que a aprendizagem se resume à autodisciplina, que devemos estabelecer a área de estudo nas quais queremos nos concentrar, desligar o som e manter um rígido ritual se quisermos gabaritar a prova, memorizar a apresentação a ser feita ou arrasar na audição do piano. E se tudo que já nos disseram sobre o processo de aprendizado estiver errado? E se houver uma forma de sermos mais bem-sucedidos com menos esforço? O cérebro não é como o músculo, pelo menos não no sentido óbvio. É totalmente diferente, sensível ao estado de espírito, ao timing, aos ritmos circadianos, ao local e ao ambiente. Para dizer mínimo, não acata ordens muito bem. Se o cérebro é uma máquina de aprendizagem, trata-se de uma máquina muito excêntrica. E em Como Aprendemos, Benedict Cayler nos mostra como explorar as peculiaridades do cérebro ao nosso favor. Esse livro é um excerto que eu falei do livro Como Aprendemos. Eu sou o professor Nino Dakar e hoje a gente vai falar em como estudar e aprender exatas. Bom pessoal, então, como eu falei, a missão desse vídeo é a gente falar um pouco sobre como estudar exatas do ponto de vista da aprendizagem, do conhecimento e da organização. Vamos lá? Bom, gente, não poderia começar esse vídeo sem falar um pouco sobre umas indicações de filmes para vocês assistirem essa semana. O primeiro filme é esse aí, Como Estrelas na Terra, um filme que me foi apresentado pela primeira vez na Universidade de Campinas, quando eu fazia graduação. A minha professora indicou. Ele é um filme indiano que conta a história do menino Ishan, que ele tinha um problema cognitivo e um professor reconheceu esse problema e ajudou ele a enfrentar durante a escola, durante o período letivo. E o bacana é que durante muito tempo, esse menino era visto como uma pessoa que não queria aprender, um aluno com dificuldade de aprendizado, mas por conta de comportamento, quando na verdade realmente ele tinha uma dificuldade e esse professor viu lá e deu uma força. Para você ver como o professor faz a diferença na vida do seu aluno, né? Eu, como professor, eu sei muito bem disso. E por falar nisso, eu tenho um outro filme para indicar para vocês, que é A Teoria de Tudo, que conta a história do Stephen Hawking, né? Que é um grande físico e ele teve um grande problema também. E esse filme é contado do ponto de vista da ex-mulher dele, que fala um pouco da história de vida dele. É muito bacana, gente, e o porquê que eu estou indicando esses filmes é a questão principalmente da superação, deles se enfrentarem várias adversidades em busca de uma solução, em busca de uma condição de querer aprender, de querer superar, de querer ser sempre uma pessoa melhor. Esses dois filmes, eles mostram muito a ideia de superação, combinado? Bom, e eu não poderia deixar de embasar esse bate-papo com vocês a partir de algumas literaturas, que eu gostaria que vocês lessem e que também eu gostaria de mostrar o porquê que eu falei ou vou falar algumas questões do nosso bate-papo, tá bom? Bom, a primeira é essa literatura que é Como Superar a Barreira do Vestibular. Foi um livro que eu tive a ideia de ler quando eu estava começando a ser gestor, né, de um cursinho pré-vestibular, para poder ajudar melhor nossos alunos nessa fase difícil da vida deles. E depois, um livro um pouco mais tranquilo é esse Você Sabe Estudar. Ele é um livro super divertido, super bacana, do Cláudio de Moura Castro, que conta a ideia de como você pode melhorar sua condição de estudo, mas de uma maneira mais aberta, tá? Não é só falando de exatas. E uma coleção que eu amo, que é essa coleção aqui, ó, dos livros do Pierre, né, do professor Pierre, que fala um pouco sobre inteligência e aprender inteligência. Eu peguei muita referência nesse livro. Tem muitas coisas que você vai contestar, obviamente, mas tem muitas coisas bacanas, interessantes do Pierre, que é um cara espetacular, um físico que deu aula durante muito tempo e palestrou pelo Brasil inteiro para conhecer a realidade da escola e dos alunos e da família e tudo mais. Ele tem um livro para cada personalidade, uma para o aluno, uma para os pais, uma para o professor e uma para concursos, tudo bem? E por fim, eu gostaria de falar sobre esse livro aqui, que é Como Aprendemos, que é o livro que começou esse bate-papo. Eu peguei um trecho dele, que é um livro que norteia muito a minha maneira de pensar em educação, a minha maneira de pensar em estudo, em aprendizado. Isso aqui é muito bacana e ele quebra alguns mitos que a gente tem
por exemplo, você tem que estudar sem escutar música, não pode ter barulho, ou você tem que ter um lugar fixo para estudar, ou você tem que estudar o que você viu no dia, no próprio dia. Então essas coisas são coisas que principalmente aluno de cursinho escuta muito, e nem sempre é verdade, a gente precisa lapidar melhor essa história, combinado? Bom, e primeiro, a gente precisa entender uma coisa bem bacana. A gente fala muito na hora de que aprender é importante, estudar é importante, e eu estou falando principalmente de estudar exatas. Mas não adianta a gente tentar estudar alguma disciplina sem entender como a gente aprende, sem entender como é o processo. E é por isso que eu vou mostrar para vocês essa pirâmide do William Glasser, que fala um pouco sobre como a gente aprende. E no pilar aí está a questão de leitura, escuta, ver e ouvir. E se você for pensar, essa pirâmide é daquilo que é menos significativo no quesito aprendizado para o que é mais significativo no quesito aprendizado. E você vê que no topo da pirâmide está leitura, escuta e ver, o ato de você ver alguma coisa, observar, né? Então, 10% quando você lê, 20% quando você ouve, quando você escuta, e 30% quando você observa alguma coisa acontecer, né? Por exemplo, quando você está assistindo aula. E aí você fala, nossa, mas é tão pouco, né? Eu absorvo tão pouco daquilo que eu faço. Pois é, gente. Agora, onde está o maior ponto de observação? Embaixo da pirâmide, que é quando você explica, resume, estrutura, define, generaliza, elabora, ilustra. Ou quando você escreve, interpreta, traduz. 80% quando você faz e 95% você retém, você aprende quando você ensina alguém. Aí você fala, nossa, professor, então, e aí, como é que eu aprendo? Então, gente, eu vou contar uma verdade para vocês. Na escola, basicamente, o que a gente ensina são as pontas desse triângulo, que é ler, escutar, ver e ouvir. Aí você fala, meu, mas e o resto? Então, gente, o resto você aprende por conta própria. O resto você aprende com as interações que você tem com o mundo. O resto você aprende estudando em casa. Então, esse lance de você discutir, fazer e ensinar, ele vai muito da sua observação de mundo e como você se relaciona com ele. Não tem muito a ver com o que você faz dentro da sala de aula, mas sim como você usa isso que você viu na sala de aula na sua vida. Aí você fala, então eu não vou mais ler, não vou mais escutar. Cuidado. Na verdade, gente, a leitura, a escuta, a verificação é a premissa elementar para você desenvolver essas habilidades mais abaixo que garantem um aprendizado mais significativo. Então tomem cuidado que não é questão de você simplesmente rejeitar a leitura, a escrita e tudo mais. Não, na verdade elas são as bases, são os pilares. Sem elas não irá ocorrer os outros. Não, você não vai conseguir ensinar se você não tiver uma boa leitura, se você não incorporou o conhecimento, tudo bem? Então tem que tomar cuidado com isso, mas eu quero dizer a verdade para vocês. O grande lance da educação é o que você faz, principalmente fora da sala. A sala é aquele aperitivo, é aquele comecinho de gosto por fazer algo, combinado? E aí eu vou te dar uma ideia muito importante, que é o que você faz na escola e o que você faz em casa. E isso foi uma ideia que eu tirei do livro do Pierluigi Piazzi, e que eu quero dividir com vocês, que é a questão sobre entender e estudar. Dá uma olhada no meu mouse. Entender e aprender. Mas entre o entendimento e o aprendizado existe o estudo. Então, prestem atenção. Você só efetivamente aprende se você estudar. Porque na sala de aula você entende a disciplina. E agora, como a gente está provavelmente no ambiente online, EAD, por conta da quarentena, a gente verifica, a gente analisa, a gente absorve muito daquilo que o professor está falando na videoaula. E é por isso que existe um lema muito utilizado, inclusive nos cursinhos, que é aula dada, aula estudada. Isso funciona muito bem, porque você assistiu a aula, você entendeu. Aí você chegou em casa, você vai estudar para de fato você aprender. É assim que funciona o aprendizado. Mas a pergunta é, isso tem que acontecer no mesmo dia? Você tem que estudar no mesmo dia que você assistiu a aula? A resposta é, depende muito de você. Depende muito do seu grau de conhecimento, depende muito da sua experiência com tais disciplinas. Agora, uma coisa é certa, na aula, como está aqui escrito, você entende. E em casa, você aprende. É isso que você não pode esquecer. Existe uma coisa que é o seguinte, a gente foi muito enganado na vida. Vocês acham que vocês aprendem quando vocês estão na escola, mas isso não é verdade.
A escola, ela dá a luz do conhecimento, ela mostra para você o mundo vasto que é o aprender. Mas o aprendizado só ocorre quando você senta a bunda na cadeira e quando você estuda. Ou, inclusive, quando você senta em grupos e cria um debate. Mas o debate que já é pesquisado, um debate que já foi analisado, que já foi estruturado por você no momento de estudo. Tudo bem? Então, a grande parte, o grande fator de tudo que eu estou falando é a palavra estudar. Então eu quero falar aqui com vocês que vocês serão estudantes e não somente alunos. Porque o aluno, ele é o aluno, aquele cara que só assiste a aula, ele não é ativo. O estudante é um cara ativo que vai desenvolver uma metodologia própria de aprendizado. E isso é muito particular, porque cada aluno tem a sua maneira de aprender. Toma cuidado com isso, porque a gente costuma se comparar muito. E aí eu vou falar algumas coisas com vocês que está de acordo com esse gráfico que vocês vão ver. E esse gráfico é um gráfico de tempo por destreza. E quando eu falo destreza, é aprendizado, tudo bem? Então vamos falar de uma maneira muito simples, tá? Aqui, por exemplo, é quando você vai desenvolver esse eixo X, ó, é o tempo que você demora para aprender alguma coisa. Eu peguei um exemplo aqui, por exemplo, do circo, ó. Quando você está desenvolvendo coisas pequenas, quando você desenvolve malabares e quando você é um profissional, né? Então aqui é o nível baixo, o nível médio e o nível alto. O tempo que você demorou. E aqui é quando você, na destreza, quando você aprendeu o básico de alguma coisa, quando você aprendeu o nível médio, quando você aprendeu e se tornou um cara experiente, ou quando você se tornou gênio daquilo, né? Existem algumas teorias que falam que para você aprender determinada coisa muito bem feita, você precisa de 10 mil horas. Toma cuidado quando você lê isso, porque na verdade 10 mil horas, é até verdade, tem estudos que falam sobre isso. Mas 10 mil horas para você ser expert, um gênio de alguma coisa. Quando na verdade, às vezes, você só quer aprender algo. E aí a pergunta é, então quanto tempo eu demoro para aprender alguma coisa? Aí eu te rebato com outras perguntas. O quanto você quer aprender de algo, tá? E o quanto você precisa de verdade aprender algo. E aí eu vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui, ó. Aqui, nesse pontinho aí, é quando você sabe, logo na origem aqui, é quando você sabe que você é muito incompetente de alguma coisa e você tem reconhecimento dessa incompetência. E aí você se propõe a querer aprender. E aí você gera essa curva aqui, ó, que eu vou chamar de curva de aprendizado, ó, onde está a setinha colorida aqui. É a curva do aprendizado. Então, no começo, ó, nas primeiras horas que você se predispõe a aprender, né, você aprende muito rápido. Olha como essa curva cresce. Inclusive, esse modelo é o modelo logaritmo de curva, né? Olha como você cresce, você aprende muito rápido. Então, no momento que você acha que você é incompetente, você não sabe nada e reconhece isso, e aí você vai querer aprender alguma coisa, você aprende muito rápido, né? Eu falo muito, comparo isso muito com simulados dos meus alunos. Aquele aluno que está muito fraco e ele está aprendendo, e aí ele estudou, que é o tempo, aí ele vai lá e ele conseguiu 40 pontos no simulado. Aí o tempo vai passando, ó, e aí ele vai lá e no segundo simulado, depois de um tempo, ele vai e faz 60 pontos, aí tá lá em cima. Agora o problema, gente, é do nível intermediário, nível médio para cima. E aí você tem que entender que o tempo que você demora do nível intermediário para o nível avançado, ele é maior. Então, por exemplo, um aluno que está com uma nota de 60 pontos nível médio e quer chegar no nível de 80 pontos, que é medicina, pode ser, olha aqui, que ele demore muito mais tempo para chegar de 70 para 80 do que ele demorou para chegar do 40 para o 60 ou do 40 para o 70. Vocês entenderam? Então, para você desenvolver um conhecimento básico de alguma coisa, você precisa se despender de pouco tempo. Por exemplo, 20 horas é uma média que a galera diz que você demora para aprender algo, mas 20 horas penetrado, 20 horas de aprendizado, 20 horas com vontade de aprender. E aí você vai lá e aumenta a sua curva. Mas aí, claro, quando você quer, por exemplo, um vestibular bem concorrido ou alguma carreira muito difícil, você sabe que a dedicação ela tem que ser maior. Você sabe que você vai demorar mais tempo. E reconhecer isso é muito importante, gente. Sabe por quê? Porque você vai se frustrar muito no meio do seu caminho, achando que você não tem condições de aprender. Talvez o problema é o timing. Talvez o problema seja que você não entendeu aonde você está hoje e onde você quer chegar. A gente sabe que a educação ela é desigual. Que tem alunos que teve um bom ensino médio e consegue ter essa curva, ele está lá no pico. Mas tem aluno que não. E ele vai ter que desenvolver muitas estruturas para poder aprender, tá?
Então é isso que eu quero dizer para vocês, que essa curva, ela é uma curva que analisa muitas coisas do que você é e para onde você vai chegar. E aí, gente, eu queria falar sobre 4 passos importantes para a gente desenvolver uma vontade, na verdade, um desejo para aprender alguma coisa. A primeira coisa que eu digo é, para você realmente ter condições de aprender algo, você precisa decompor a habilidade daquele algo que você quer aprender. E aí, agora, eu vou partir mais para falar sobre exatas, que é o foco desse bate-papo, tá? Então, o que é decompor a habilidade? É você entender cada micro habilidade que você tem para desenvolver uma habilidade maior ou, quem sabe, até uma competência. Então, por exemplo, hoje eu quero aprender função. Tudo bem, mas você sabe fator comum? Você sabe produtos notáveis? As propriedades de potência estão indo bem? Você já entendeu quais são as bases que você precisa ter para entender uma função? Ou quando você quer aprender logaritmo, que você precisa de equação exponencial e você também precisa de potenciação. Então você precisa entender quais são as bases que vão te dar a estrutura para conseguir aprender aquela matéria ou aquela disciplina de exatas, tudo bem? Isso funciona tanto em matemática quanto em física e em química. Por exemplo, não dá para eu entender como eu faço uma reação química se eu não tiver noção dos elementos químicos, a relação de como eles se compõem, a relação do que é átomo, do que é íon, do que é molécula, entendeu? Então tudo faz parte de um grande saco, de um grande balaio, que você tem que colocar as coisas na sua casinha para entender as ordens de prioridade. Então você não pode pular etapas, você tem que construir a sua base de uma forma muito sólida. Então você tem que entender a sua deficiência para conseguir dividir essas habilidades e saber quais você precisa. E aí te leva ao segundo passo, que é aprender o suficiente para se autocorrigir. Como assim? Bom, eu não sei função. Mas agora eu entendi quais são as habilidades que me levam a aprender função. Então eu preciso correr atrás delas, mas eu preciso de referência. E aí você vai ter que procurar as fontes dessas referências. Seja lá uma videoaula, seja uma aula com um professor presencial, seja o que for, uma literatura. Tudo isso vai te dar corpo para você entender qual é essa dificuldade e conseguir bater para subir o nível da aprendizagem, tudo bem? E aí você vai aprender o autossuficiente para entender, por exemplo, putz, eu não estou entendendo isso aqui, isso está sendo uma pedra no meu caminho, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou atrás da habilidade que me falta para aprender isso aqui. Então você tem que se autocorrigir. Isso é muito importante, porque às vezes você vai fazendo e você faz só por fazer. Mas a leitura, a interpretação, e aí é importante você assistir meu vídeo anterior, que fala sobre a arte de resolver problemas. Isso vai te dar barganha para você conseguir entender essa ideia de se autocorrigir, tá? O terceiro é você remover barreiras para praticar e estudar. Remover barreiras é um ponto muito crucial, que quer dizer o seguinte, você precisa tirar algumas barreiras que você mesmo se impõe. Do tipo assim, eu não tenho lugar para estudar. Eu não sei matemática. Eu não sei fazer conta. Eu sou incapaz de aprender alguma coisa. Gente, essas barreiras, elas te tornam, ela cria uma barreira, um bloqueio no seu plano, no seu planejamento e na sua vontade de aprender. Tudo bem? E por fim, a gente vai na quarta, que é estabelecer tempos e prazos. É o quanto você vai se dedicar para determinada ação, para aprender algo, e o tempo que você quer levar para concluir uma missão. Seja passar numa prova, seja ser aprovado no vestibular, e você vai dividir o seu tempo que você tem para conseguir essas coisas a partir desses itens que eu falei para vocês. Combinado? Então isso é muito importante. Esses 4 passos, eles vão nortear a maneira como você vai encarar qualquer tipo de aprendizado em exatas. Combinado? Beleza? E aí eu falo para vocês que vocês terão missões que são simples e missões que serão mais difíceis. Por exemplo, cursos como medicina, que tem um padrão de nota altíssima do Enem, vai levar um tempo maior para você adquirir um aprendizado, a não ser que você tenha um histórico de aprendizado, um histórico de rotina de estudo que te favoreça. E que você já saiba quais foram suas bases e já tenham sanado as dificuldades. Se não for assim, você tem um processo longo, duro, mas com muitas ajudas, com muitos recursos para você poder enfrentar essa dificuldade que é entrar numa boa universidade. Combinado? E aí, gente, eu vou mostrar para vocês como é que funciona uma curva de aprendizado de fato, usando todos os mecanismos que a gente tem com toda a literatura que eu vi, tá bom? Então a primeira coisa, tá vendo que aqui eu criei uma curva que é
a aula, o quanto você retém de um determinado assunto e o tempo que você demora para reter. E aí você tem a curva verdinha, que é de aprendizado, e a curva vermelhinha, que é de esquecimento. Olha que legal. Aí você teve a aula, por exemplo, aqui nesse solzinho. Quando você termina a aula, você vai esquecendo, esquecendo, esquecendo. Ó. Aqui é o quanto você retém ou quanto você esquece. 100% de retenção, assiste a aula. Aí caiu, caiu, caiu. Aí o que você faz para você aprender? Você faz uma revisão. Você faz uma tarefa, você resolve bastante exercício, você pega, por exemplo, provas que já tem resolução na internet e você pega essas provas e vê como foi feito. E aí você vai lá e a sua revisão faz você crescer aprendizado. Aí você, de novo, quando você reviu, você vai cair de novo. Aí aqui na segunda revisão, você vai lá e vê de novo, faz um simulado, faz alguma atividade e aí você volta a ver o conteúdo e volta a crescer, ó. Aí você vai lá e vai esquecer de novo, aí você faz outra revisão, aí você vai e esquece, vai fazendo revisões. Todas as revisões que você vai fazendo com que você aprenda cada vez mais. Por isso que na escola você revê um conteúdo várias vezes, porque você está sempre fazendo revisões. E as provas, os simulados são muito importantes para isso, tá? Então, a minha melhor dica é fazer bastante exercício, enfrentar a sua dificuldade, rever essas dificuldades e fazer mais exercícios e principalmente fazer muitos simulados, tudo bem? E por falar nisso, isso tudo que eu estou dizendo tem muito a ver também com como você encara essas dificuldades. E a primeira coisa é encarar sempre com muito equilíbrio, tá? Saber a hora de estudar, fazer atividade física, sair com seus amigos, e agora não, ficar em casa, mas ver seus amigos, mesmo que seja via online, via internet, descansar, dormir e ter rotina, tá? Lembra que eu falei, você saber o horário que você vai começar a estudar, saber o horário que você vai terminar de estudar, isso é fundamental. E além disso, você sempre organizar os seus estudos, ter um momento, um lugar para você poder estudar. E é importante que assim, não é um único lugar, é o lugar que te deixa mais confortável, é o lugar que te traz mais uma sensação de conforto. E fazer exercícios planejados, por exemplo, assistiu a aula está muito tranquila, eu entendo a matéria, então já vai para exercícios mais difíceis. Não fica nos exercícios mais básicos, porque você já sabe. Agora, quando você viu que a aula é uma aula difícil, você vai parar, você lembra, vai planejar, vai ver e vai dividir ela nas pequenas habilidades, vai procurar na internet lista de exercício básica, pegar o livrinho do seu irmãozinho mais novo, do seu priminho, e abrir lá naquela matéria que você tem dificuldade em exatas, para você poder fortalecer a sua base, com bastante exercício complementar. Então não tem segredo. Exatas você tem que bater, você tem que brigar muito com o exercício para você criar repertório, para você ganhar o que a gente chama de experiência, de aprendizagem, tá? Como eu falei no meu vídeo anterior, para vocês assistirem novamente se vocês estiverem com dúvida, combinado? E também tomar cuidado muito com aquilo que rouba seu tempo, né? A gente chama de ladrão de tempo. Seja a internet, seja uma mídia social, tudo aquilo que prejudica a sua concentração em uma determinada tarefa. Você pode assistir, estudar escutando música? Pode. Mas você tem que escutar uma música que você que não vai competir aquilo que você está estudando, o seu foco no estudo com a música. Porque senão você vai dividir a atenção e não vai conseguir estudar. Sabe aquilo que a gente já fala assim, as pessoas fazem várias coisas ao mesmo tempo? Não, as pessoas não conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Elas conseguem fazer coisas rápidas num curto tempo, por isso que a gente tem a sensação que faz várias coisas. Mas quanto mais você focar, quanto mais você concentrar em uma tarefa, mais chance de você terminar ela mais rápido e ganhar tempo para fazer coisas, inclusive, que vocês gostam. Combinado? Beleza? E para finalizar esse bate-papo, eu vou deixar uma estrutura que é a gente estudando exatas e pensando de uma forma mais geral, que é ter uma boa base, né, fazendo muitos exercícios, tendo um princípio muito claro que é não ter medo de errar, que errar faz parte e você vai errar muito e vale a pena errar, e quando errar você faz, e quando errar você faz até acertar, tá? E sempre manter hábito de estudar, porque afinal de contas, aula dada é aula o quê? Aula estudada, tá? Essa é uma das frases que eu mais gosto no aprendizado e que eu quero que você leve consigo, mas toma muito cuidado. Aula dada, aula estudada, quando? Quando você completar um ciclo. E geralmente esse ciclo é de uma semana. Então você não precisa estudar a aula que você teve hoje, estudando hoje. Desde que você entenda que o processo ele tem que ser um processo de revisão constante. Então, por exemplo, hoje você teve uma matéria que você tem dificuldade, né? Você assistiu uma aula com dificuldade.
Aí o que você vai fazer à tarde? Você vai fazer a tarefa do dia, a tarefa dessa matéria porque você tem dificuldade. Agora hoje, você assistiu uma matéria que você não tem tanta dificuldade. Precisa fazer a tarefa hoje? Nem precisa fazer hoje. Por quê? Porque existe uma noção chamada de espaçamento. Você precisa dar um tempo para o seu cérebro para ele entender que se você lembra mesmo ou não aquela matéria que você teve. Quando a matéria é fácil, dá um tempo, dá um espaço para ela. Estuda daqui um tempinho, um dia, 2 dias. Quando a matéria é difícil, estuda no dia porque você ainda não solidificou a base. Você precisa consolidar a sua base, entenderam? Então, depois de toda essa conversa, eu espero que vocês possam aproveitar ao máximo o estudo de vocês. Eu desejo que vocês façam uma organização e um planejamento para que vocês aprendam exatas e saia desse medo terrível de estudar uma matéria que é tão bonita, que é tão significativa, que é a matemática e principalmente as exatas de uma forma geral, tudo bem? Então eu quero que vocês compartilhem esse vídeo, dê um like aqui, ó, dê uma curtida e mande mensagem para mim que eu tô esperando vocês para a gente poder falar sobre o nosso próximo encontro, combinado? Então, um forte abraço, bons estudos e até mais. Tchau, tchau, pessoal!